quando o imóvel foi leiloado, ou então ele está prestes a ser leiloado, bate um desespero na pessoa, no comprador, naquela pessoa que adquiriu, pagou tantos anos aquele imóvel e agora, por um período que ela não conseguiu fazer esses pagamentos dessas parcelas, por qualquer motivo que seja, ela vai se ver numa situação desesperadora de não ter para onde ir. Ou então, mesmo que eventualmente ela tenha mais patrimônio, perder aquele patrimônio ali que ela estava construindo ao longo de tantos anos. Nessas situações, apesar de parecer muito difícil reverter esse quadro, esse cenário, ainda existem maneiras que você pode utilizar para se defender. Existem meios, existem formas que são previstas na legislação, não tem nada de ilegal nisso, que você pode utilizar para evitar que isso ocorra. E 3 dessas situações eu quero trazer aqui nesse vídeo para te esclarecer, te dar uma luz no fim do túnel nessa situação tão difícil. A primeira delas é que se pode questionar em muitos contratos, principalmente aqueles que são feitos com construtoras, imobiliárias, incorporadoras, que são os que a gente se depara com mais abusividade e ilegalidade. Esses contratos geralmente têm previsão de encargos abusivos no período de normalidade do contrato. O que isso significa? Que durante o período ali normal, que você não estava em atraso, pagando as parcelas de forma regular, pode ter cobrança abusiva. A gente pode ter, por exemplo, a incidência de juros acima do patamar previsto pela legislação. A gente pode ter um sistema de capitalização equivocado. A gente pode ter uma cobrança, por exemplo, de correção monetária de forma mensal em um contrato que só poderia ser cobrado de forma anual. Pode estar havendo também uma situação mais peculiar ainda, de cobrança de valores que não respeitam o que está previsto no contrato. Por isso é muito importante avaliar o contrato que foi feito, a planilha, aquele extrato de pagamentos que a empresa envia, que você pode solicitar, porque é com base nesses documentos que são feitas as análises para verificar se existe alguma cobrança irregular. Havendo cobrança irregular, é possível questionar na justiça e vai trazer um efeito muito positivo para um caso como esse, de um leilão que está prestes a acontecer, por exemplo, porque pode haver a descaracterização da mora por essas cobranças irregulares e impedir qualquer situação de inadimplência daquela pessoa que está passando por uma situação como essa. Em muitos casos, eu já vi cobranças que ultrapassam, por exemplo, 50% do saldo, cobranças que são, na verdade, o dobro do que era o devido. Esse tipo de cobrança descaracteriza a mora e a pessoa, na verdade, não está mais em um estado de inadimplência. Mas para alegar esse tipo de nulidade, de cobrança abusiva, é muito importante que a pessoa faça isso em um prazo sem que o imóvel ainda esteja a poucos passos do leilão. Porque esse processo pode levar algum tempo até que saia esse tipo de decisão a respeito dessa cobrança abusiva que foi praticada, e por isso a gente tem que tomar muito cuidado com o tempo da execução lá da alienação fiduciária, que corre muito rápido, às vezes muito mais rápido que o processo judicial. Então é muito importante que quando você começar a sentir que as suas parcelas não vão poder mais ser pagas, você já verifique se nesse seu contrato tem ou não alguma cobrança abusiva, para você de antemão alegar esse tipo de questão em um processo judicial e obter uma medida para impedir que futuramente o seu imóvel seja leiloado. Outra questão importante nesse tipo de caso, que a gente se depara com muita frequência no dia a dia, são de nulidades ou irregularidades praticadas no procedimento da execução extrajudicial da alienação fiduciária, que é esse procedimento feito lá perante o cartório de registro de imóveis para que o seu imóvel seja leiloado. Pois é, você sabia que o seu imóvel, quando passa por um procedimento de leilão dessa natureza, ele não passa por um processo na justiça, ele passa por um processo administrativo perante o cartório de registro de imóveis. E por ser um processo perante o cartório, não tem uma fiscalização de juiz, não tem fiscalização de promotor, é feito tudo com base no cartório e no sistema do banco. Eles se comunicam ali através de mensagens e vão adotando ou prosseguindo nesse procedimento. Por isso é muito importante verificar a legalidade, porque nem sempre ela é cumprida nesse tipo de caso. A gente tem, por exemplo, e são principais que eu diria, nulidades referentes à intimação do devedor, porque esse procedimento da alienação fiduciária não pode ter simplesmente o imóvel levado a leilão. Antes de que isso seja feito, tem que ser dada uma oportunidade para o devedor regularizar essas parcelas que
estão em atraso. Ele vai ter essa oportunidade e se ele não fizer o pagamento, aí sim, posteriormente, o imóvel vai ser levado a leilão. E a gente verifica muita irregularidade nessa fase específica de intimação do devedor. Tem casos que a intimação é tentada apenas uma vez e aí não se encontra a pessoa ali no endereço dela e logo o cartório, juntamente com o banco, já parte para citação ou intimação por via de edital, o que é errado. Às vezes nós temos casos que as pessoas não assinaram essa intimação, ou então a assinatura lançada naquela intimação é falsa, foi feita por qualquer outra pessoa que não aquela que era o comprador, e nesse tipo de caso a intimação tem que ser pessoal. Lembrando também que em casos de condomínio, com portaria, com acesso controlado, é possível fazer essa intimação na pessoa ali do responsável pelo recebimento das correspondências, do porteiro. Mas você tem que prestar muita atenção, porque nesse tipo de procedimento existem nulidades de diversas maneiras. A gente tem nulidades, por exemplo, de intimações enviadas para endereços errados. Temos nulidades também na fase já quando o leilão é marcado. Muitas das vezes nem o banco, nem muito menos o cartório enviam qualquer tipo de correspondência informando para a pessoa que o imóvel dela vai ser leiloado em determinada data, em determinado local, em determinada hora. Isso é imprescindível. Deve haver a intimação pessoal ali do devedor para que ele acompanhe o leilão, porque há um direito dele também em relação ao leilão, que eu vou explicar agora. Uma terceira via que a pessoa pode adotar para evitar que seu imóvel seja perdido no leilão é fazer o pagamento. O benefício, por exemplo, de você encontrar uma nulidade no processo de consolidação ali, é que não precisa ser feito nenhum pagamento para impedir que o leilão seja realizado ou às vezes até de anulá-lo, se ele já tiver sido concretizado. Mas quando a gente está falando em determinados casos que não há irregularidades desse tipo, às vezes faz mais sentido para aquela pessoa fazer o pagamento das parcelas que estão em atraso. Hoje, o entendimento é de que esse pagamento de parcelas em atraso pode ser feito até a data da consolidação da propriedade, que é ainda nessa fase do procedimento no cartório. Tem juiz que ainda permite, por meio de decisões liminares, que as pessoas façam o pagamento dessas parcelas em atraso até a data do leilão. Mas o entendimento predominante é que é até a data da consolidação da propriedade. Depois disso, a pessoa ainda tem a oportunidade de fazer o pagamento, mas aí não vai ser mais das parcelas em atraso. Vai ter a obrigação de fazer o pagamento da dívida total, de todas as parcelas, inclusive dos encargos ali de juros, de correção, de despesas de cartório, até a data do leilão. Ela tem esse direito de preferência de fazer esse pagamento ou então, no próprio leilão, competir ali com os demais que estão participando e oferecer um lance que pode ser o lance vencedor. Então, dentro desse cenário, existem possibilidades que as pessoas podem adotar e por isso é muito importante verificar contrato, planilha de pagamento, processo integral de consolidação da propriedade, que qualquer um pode requerer junto ao cartório e analisar o procedimento inteiro para que ela evite que seu imóvel seja perdido ou, em muitos casos, até quando ele já foi perdido, até quando já houve um comprador, anular todo esse procedimento que foi feito. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe, comente e até mais.